Irmãos queridos, muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. Possamos inicialmente fazermos a nossa prece. Senhor, aqui estamos no início de mais um trabalho em nossa casa de oração. Queremos rogar-te, Senhor, que envolva a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o orbe terreno, em bênçãos de muita paz, neste momento diferente que vivemos. Mas sabemos que Jesus está no comando desta nau, e assim sendo, confiamos plenamente na divina presença, sabedores de que cumpre ao divino amigo Jesus conduzir os destinos do nosso mundo. Assim, nos curvamos diante da sabedoria divina, aceitando a dificuldade momentânea por que passamos, mas acima de tudo, nos sintonizando com as forças superiores da vida, para que possamos superar em breve o momento que atravessamos. Assim, Jesus, agradecemos mais uma vez. Irmãos, o tema escolhido para a tarde de hoje é exatamente o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 10, que nos fala de um sentimento pouco feliz, ou seja, o ódio. O que vem a ser o ódio? Nós o alimentamos? Ele faz parte de nós? Vamos encontrar nas colocações de Jesus: aprendestes que foi dito aos antigos: amareis o vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. Porém, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Passagem narrada por Mateus no capítulo 5, versículos 43 a 47. Eis aí a diferenciação fundamental entre a diretriz de Moisés e a diretriz de Jesus. Moisés, ainda se valendo da lei de Talião, que foi necessária à sua época para conter aquela multidão ignorante, violenta, que ele libertara do cativeiro do Egito, que naquela situação estivera por mais de 400 anos, e os conduziria por 40 anos do deserto, criou a ideia daquele Deus vingativo, irritado, castigador, para impor medo naquela população. Mas Jesus veio nos trazer uma ideia de um Deus diferente, o Deus de amor, bondade, misericórdia, justiça e assim por diante. Então Jesus veio nos ensinar a amar aos nossos amigos, mas sobretudo aos nossos inimigos. Então, se formos procurar no dicionário o que é ódio, está lá definido como sendo uma paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém, uma execração, um rancor, uma raiva, uma ira, etc. Isto é, uma aversão a uma pessoa, a uma atitude, a uma coisa, etc. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho ódio à violência, que eu tenho ódio aos desonestos. Mas esse meu ódio vai de alguma forma minimizar a violência? Não. O meu ódio de alguma forma vai fazer com que os desonestos sejam mais honestos? Não. Nós temos de ter diante de situações adversas, uma atitude positiva, mas sobretudo com o próprio exemplo. Então, se eu não quero violência, eu não posso ser uma pessoa violenta. Se eu não quero que haja honestidade, eu não posso ser honesto, desonesto. Então, nós queremos todos viver num mundo de paz, mas não podemos deixar que a paz venha de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Que haja paz na terra, mas a começar por mim. Então, toda situação melhor que eu queira para a nossa vida, para o nosso mundo, tem que começar através de minha atitude, através de uma atitude pessoal.
E o que é o ódio? O ódio é o amor que adoeceu. Não existe outro sentimento. Deus nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então a nossa essência é amor. Todo sentimento que não seja compatível com o amor não faz parte da nossa essência. Então, ódio, mágoa, raiva, orgulho, vaidade, não são inerentes à nossa essência. Então, o nosso processo de burilamento espiritual consiste exatamente em nos descartando, nos desfazendo desses sentimentos menos elevados que denotam inferioridade espiritual. Muita gente diz que tem uma paixão, querendo levá-la no bom sentido. A paixão também é um amor doente, é o amor excessivo, é o amor que não tem regras. A paixão nos aprisiona, ao passo que o verdadeiro amor nos liberta. Quem ama não está preso a nada. Ele aprende a amar incondicionalmente. Ele não quer reconhecimento, ele não quer retribuição. Ele apenas ama. Se outro o ama ou não, se há uma correspondência ou não, o problema é do outro. Eu tenho que ter a certeza de que eu estou tentando amar, pelo menos tentando amar, de forma incondicional. Isso realmente é amar. Se eu me mantenho no círculo de ódio, esse sentimento tão mesquinho, nós vamos ver um exemplo clássico. O dono de uma empresa gritou com o administrador porque estava aborrecido naquele momento. O administrador chegou em casa e gritou com sua esposa, acusando-a de gastar muito ao vê-la com um vestido novo. A esposa gritou com a empregada porque ela quebrou um prato. A empregada deu um pontapé no cachorro porque ele a fez tropeçar. O cachorro saiu correndo e mordeu uma senhora que passava pela alameda, porque ela estava em frente à porta de saída. Essa senhora foi ao hospital para vacinar-se contra a raiva e gritou com o médico porque doeu a vacina que ele aplicou. O jovem médico chegou em casa e gritou com sua mãe porque a comida que não era a sua favorita. Mas a mãe acariciou seus cabelos, dizendo-lhe: filho querido, amanhã farei tua comida preferida. Tu trabalhas muito, estás cansado e necessitas de uma boa noite de sono. Vou trocar as roupas de tua cama por outras bem limpas e perfumadas, para que descanses com tranquilidade. Amanhã te sentirás melhor. Em seguida lhe abençoou e saiu do aposento, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Nesse momento interrompeu-se o círculo do ódio, porque chocou-se com a tolerância, o perdão e o amor. Se entraste em um círculo de ódio, lembra-te que, com tolerância e disposição ao perdão e, sobretudo, com amor, podes rompê-lo. Por favor, passe essa mensagem a outras pessoas. Não há nenhuma recompensa por enviá-la, ou castigo por não fazê-lo. Mas quem sabe, alguém que a receba possa colocar em prática. Isso deixaria o mundo com menos violência. Veja que interessante quando nós sem percebermos, entramos nesse círculo de ódio. Então, os seres inferiores, sim, agem por instinto. Nós fomos agraciados com a bênção do raciocínio lógico, que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento, e temos que ser racionais em nossas ações. Então não podemos agir instintivamente. Augusto Cury nos fala nos seus livros de autoajuda que nós agimos muito mais pela emoção do que pela razão. Quantos de nós já não falou alguma coisa, fez alguma coisa, depois chegou ao momento, a razão, e diz: por que eu falei isso? Por que eu disse? Por que eu fiz aquilo? É porque a razão chegou. E você percebe a bobagem que fez. Então ele nos recomenda que, à medida do possível, façamos que a nossa emoção ande ao lado da nossa razão,
para não incorrermos em falhas, muitas vezes, que nos levam a ter vergonha de nós mesmos. Emmanuel, em O Consolador, foi a ele perguntado, na questão 339. Em se falando de perdão, poderemos ter esclarecidos quanto à natureza do ódio? E Emmanuel, como sempre, com muita propriedade, responde: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada um alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Então Emmanuel esclarece que realmente essas nossas atitudes são decorrentes ainda da nossa animalidade, em contrário à nossa espiritualidade. Todavia, na maior parte das vezes, diz Emmanuel, o ódio é o germen do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelização. Em essência, nós somos amor. Mas quando não nos conduzimos em conformidade com as excelentes lições de Jesus, os seus exemplos extraordinários, nós deixamos de nos conduzir por este caminho certo, reto, para nos desvencilharmos por caminhos outros que não são aqueles preconizados pelo Mestre Jesus. À medida que nós mantemos um sentimento de ódio, quando nós utilizamos palavras rudes, guardamos rancor, é permitir que esse estabelecimento, o fixador desse sentimento em nós. Então não podemos permitir que encontre guarida em nosso ser esses sentimentos menos felizes. Com ele, neutralizamos qualquer tipo de sentimento bom ou nobre. Se nós estamos numa vibração negativa, nós cerramos portas a que sejamos inspirados, orientados pelo nosso mentor espiritual, pelos nossos mentores amigos. Nós mesmos nos isolamos, não nos permitimos esse auxílio. Devemos manter uma disciplina ao nosso caráter tempestuoso, para evitar a sintonia com entidades negativas. Nós sabemos, somos o que pensamos. Eu penso no bem e estou em sintonia com entidades que também assim pensam. Eu mantenho sentimentos menos felizes, eu estou igualmente me sintonizando com entidades que vivem nesse jaez vibratório. Então, a preferência é nossa, nós escolhemos as nossas companhias espirituais. Para quem o ódio faz mal? Ele faz mal à pessoa a quem endereçamos esse ódio? Sim. Se esta pessoa estiver num grau vibracional negativo, ela vai se fazer receptiva a essas vibrações negativas. Mas, porém, se ela estiver num grau elevado vibratório, ela não vai ser atingida. Vocês conhecem o ditado popular que diz: o que vem de baixo não me atinge. Tem grande sabedoria esse ditado popular. Vibração é igual onda. Eu ligo o dial do rádio numa determinada faixa FM, ando com o dial desse rádio, eu vou sintonizar com as emissoras que estão naquela frequência sonora. O nosso padrão vibratório é exatamente essa faixa, não de ondas, mas de vibração, em que eu me sintonizo e passo exatamente a me sintonizar com entidades espirituais que estão naquela mesma faixa. Então, já disse, nós escolhemos as nossas companhias espirituais. Há uma colocação de Huberto Roden, muito interessante. Ele diz: o mal que os outros me fazem não me faz mal, porque não me faz mal. Porém, o mal que eu faço aos outros me faz mal, porque me faz mal. Repitamos. O mal que os outros me fazem não me faz mal, mas o mal que eu faço aos outros me faz mal, porque me faz mal. Traduzindo, o mal que os outros me fazem não me faz mal porque não me torna mal, mas o mal que eu faço aos outros me faz mal porque me torna mal. Então, nós somos o que queremos ser.
Uma vibração negativa é como uma bala que atiramos em alguém. Você não tem dúvida que os sinais daquela pólvora estarão em você imediatamente. Ficam impregnando todo o nosso sistema. Então, tudo que nós desejarmos de mal aos outros, nós seremos sempre os primeiros a sermos atingidos. Nós sabemos que devemos cuidar do corpo e do espírito. Muitos dizem, não, vou cuidar do espírito porque ele é imortal, o corpo é apenas transitório. Ele é transitório, mas na atual circunstância é o extraordinário veículo de manifestação do nosso espírito. Se eu tenho um veículo que não funciona, não adianta colocar nele um as do volante que ele não fará nada com esse veículo. Agora, também eu não posso pegar um último tipo de um automóvel e colocar dentro dele alguém que não saiba dirigir. É a relação que fazemos entre espírito e corpo. Então nós precisamos preparar o nosso corpo adequadamente para que o nosso espírito se manifeste em plenitude. Há um diálogo entre a alma e o corpo que diz assim: a alma clamou cansada ao corpo um dia: por que me prendes, barro vil e escuro? Quem te sustenta por lodoso muro, acalentando a noite que me espia? Quem te mandou, algema da agonia, escravizar-me o sonho vivo e puro? Quem te criou, cadeia de monturo, excitando-me a dor e a rebeldia? Mas o corpo respondeu calmo e sublime: eu sou na terra a cruz que te redime. Não me interpretes por sinistra grade. Deus modelou-me lâmpada de lodo, na qual é chama do divino todo, para brilhar além na eternidade. Então está aí a necessidade de um corpo são para a manifestação em plenitude do Espírito que o habita. Muitas vezes encontramos pessoas que têm inveja de nós, mas ela não é a nossa inimiga, porque a inveja tem uma mão única. Um tem inveja do outro. Agora, quando nós odiamos, nós estabelecemos uma mão dupla, de duas vias. Porque nós o odiamos, ele também nos odeia. Então nós criamos um vínculo que é capaz de transcender a esse plano físico. Por isso Jesus nos recomendava: reconciliai com os vossos adversários enquanto a caminho com eles estiverdes. Jesus, na sua psicologia superior, conhecia o processo obsessivo, e é o que nos leva, quando transcendemos desse plano para outro, levando inimizades profundas. A inimizade continua no plano espiritual. Todos nós somos suscetíveis de influenciações. Jesus foi, Chico foi. Mas certa feita, Chico estava amarfanhado e pergunta a Emmanuel, seu mentor espiritual, o que ele deveria fazer naquele momento. Emmanuel recomenda a ele que pegue um pouco d'água, encha a boca de água e fique com água na boca até a raiva passar. É uma coisa prática que nós poderíamos adotar. Quando eu estiver com algum sentimento nessa natureza menos feliz, que eu possa colocar água na boca e esperar aquele momento passar, para depois tomar alguma atitude, falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. O Espírito Lázaro nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a virtude da nossa era, da nossa época, é a grandeza intelectual. Não tenham dúvidas. Todos nós sabemos dos avanços da ciência, da tecnologia, mas em termos de moral estamos muito a desejar. Então ele diz que um vício maior da nossa época é exatamente a indiferença moral. E qual é o melhor antídoto para enfrentar o ódio? É o antônimo, é a humildade. Porque quem odeia não tem humildade. Quando o indivíduo reconhece que é frágil, quando ele detecta que aquele sentimento de ódio é em razão da sua fragilidade,
ele se fortalece. Ele não vai mais incorrer nesses equívocos. Nos fala Paulo aos Romanos, a carta aos Romanos 12, 20. Os romanos eram orgulhosos por excelência, os donos do mundo de sua época. E Paulo escreve as cartas aos romanos e numa delas ele diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós sabemos que a linguagem evangélica, toda ela é muito simbólica. Então, o que viria a ser as brasas de fogo sobre a cabeça? Paulo, nesse instante, ele nos fala que a maior vingança é o perdão. Alguém te ofende, perdoa. E temos de tomar um cuidado muito grande para não terceirizar a nossa vingança. Muitas vezes eu digo, perdoo, mas não passa mais nunca na minha frente. Isso não é perdão. Perdoo, mas a justiça divina vai funcionar. Você está terceirizando a vingança para Deus. Isso não existe. Nós temos sim que, a par da ofensa recebida, nós possamos, no bom sentido, compreender. Mais com ato do que com palavras. Se uma pessoa me fez o mal, a oportunidade que eu tenho de lhe fazer o bem vai transformar aquela pessoa, porque ela sabe que me fez mal. E eu, na oportunidade, às vezes que eu tinha até de prejudicá-la também, eu vou fazer algo em seu benefício. É a mudança do foco. Isso vai fazer com que ela caia em si. Ela vai pensar, aquela pessoa eu a prejudiquei. No primeiro momento que ela também podia me prejudicar, ela veio me estender as mãos. É assim que Paulo diz que as brasas de fogo estarão sobre a cabeça daquela pessoa. É porque ela vai refletir, ela vai começar a pensar. A atitude daquela outra vai influenciá-la de forma profunda. E Emmanuel, no livro Consola do Pão Nosso, tem um texto intitulado A Cura do Ódio, que ele repete esta passagem de Paulo e esclarece que o homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Tenha certeza, quando você se decide a se fazer outra pessoa, a se mudar, a ter valores morais com você, você vai encontrar dificuldades, mas tenha certeza que não existe vitória sem luta, não existe glória sem calvário, não existe evolução sem resistência. Então toda conquista nossa é decorrente de um esforço inaudito. Aquela força interna que nós devemos fazer com que ela prevaleça diante das tribulações do mundo. Nós estamos tranquilamente dentro de um epicentro de uma transição planetária. Não tenham dúvida. Desde as décadas de 60, de 70, nos fala Manuel Filomeno de Miranda, que espíritos de Alcíone, uma estrela de terceira grandeza, têm se transmigrado para a Terra para auxiliar nesse processo. E mais recentemente nos diz Divaldo que essas migrações têm sido feitas em grandes escalas. Mas aqueles que se mostrarem renitentes, refratários a uma mudança vibratória, não terão direito de permanecer nesse planeta. Os bons herdarão a terra, nos fala Jesus em suas bem-aventuranças. É a hora de separação do joio e do trigo, como nos fala a mensagem evangélica. Como é que é essa história do joio e do trigo? Os dois nascem juntos, mas não se pode fazer a diferenciação entre um e outro. Então a recomendação é que deixe que eles cresçam. E a partir daí,
nós separaremos tranquilamente o joio do trigo. A oportunidade já nos foi dada, encarnações e reencarnações, para que pudéssemos ir lapidando os nossos espíritos, melhorando as nossas vibrações. Nós temos uma lei de evolução que nos rege a todos. Tudo na obra da criação evolve, física e espiritualmente. Então chegou o momento da Terra ter essa promoção vibratória. E aqueles que não se enquadrarem nesse sentido serão como os degredados de capela, convidados para ir para o mundo de expiação e de provas, ou mundo primitivo, auxiliar as civilizações daqueles mundos. Nós temos naqueles compêndios a sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Ele nos faz eu denominei de matemática da sabedoria, porque ele nos fala de forma assim clara, objetiva, que se figuramos o mal pelo negativo -1 e o bem pelo positivo +1 e o perdão pelo 0, teremos 3 equações diferentes. Prestem atenção: mal -1, bem +1, perdão 0. Então teríamos isso inicialmente: mal mais mal é igual a 2 mal. Mal feito, mal retribuído, quando eu revido. A segunda equação seria menos ou mal mais bem. O resultado seria menos mal, -1 mal. Então, mal feito, mal perdoado. E aí, a terceira e última questão, ou equação: menos 1 mais 1 é igual a 0. Isto é, o mal feito mais benefício prestado é igual a mal anulado. Então, é exatamente aquela expressão de Paulo aos Romanos: as brasas de fogo sobre a cabeça. Então, quando eu, em vez de retribuir com o mal, eu retribuo com o bem, eu beneficio aquele que me prejudicou, eu estou realmente anulando o mal. Então, matematicamente se prova que só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que conseguirá um dia extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. O espírito Fenelon, em Bordeaux, em Paris, em 1862, nos diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Como será diferente esse mundo se todos se amarem, como Jesus nos amou e pediu: amai-vos como eu vos amei. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos a exemplo desse devotamento. Jesus é o nosso modelo e guia real. Por ele devemos nos guiar em todos os passos de nossa vida. Missionário do bem, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Jesus se doou em favor de todos nós. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Não temos dúvida. A essência de Deus é amor e nós guardamos a sua essência. Nós temos uma experiência muito interessante. Nas campanhas Alta de Souza, que todos conhecem, realizadas em todo o Brasil e agora também no exterior, certa feita, um grande orador nos contou que, quando ele, no início do seu trabalho doutrinário, ele participou dessa campanha Alta de Souza. E um dia pela manhã, ele bateu à porta de uma casa, levando aqueles saquinhos para recolher mantimentos na semana seguinte. Quando abriu uma porta uma senhora muito raivosa, e a hora que ele disse o objetivo da sua visita, ela lhe cuspiu no rosto. Ele serenamente
olhou para cima, tirou o óculos e disse: parece que vai chover. Este foi para mim, colocou o óculos limpo no rosto e disse: agora, para os pobres, o que a senhora pode oferecer? Ele disse que aquela senhora entrou em prantos convulsivos e ele compreendeu que ela tinha compreendido. Naquele momento, ela foi tocada, porque ele não se deixou ofender, mas disse: os pobres precisam da sua ajuda. E também podemos analisar, finalizando a nossa conversa de hoje, o caso Mandela, que é extraordinário. Nelson Mandela, todos conhecem, foi um advogado revolucionário, o maior líder revolucionário da África do Sul. E ele foi preso e ficou na prisão durante 27 anos. Nunca perdeu o seu equilíbrio. Quando ele chegou para ser encarcerado, o seu carcereiro fora informado de que ali seria colocado um grande criminoso, perigosíssimo, e que ele cuidasse bem dele, entre aspas. E esse carcereiro, durante 10 anos, torturou, prejudicou no que pôde o Nelson Mandela. Mas ao final de 10 anos de convivência, ele percebeu que aquele homem não era aquele criminoso, não é aquele ser perigoso que haviam dito a ele. Por primeira vez, quando ele foi apresentado a Mandela, quando Mandela foi preso, ele já sentia um ódio sobre Mandela, sem conhecê-lo. Mas depois de 10 anos, ele constatou que realmente aquele homem era diferente. Mandela, em 1999, é libertado e chega à presidência do seu país. Quando haviam passado os 10 anos da sua libertação, ele fez uma reunião com amigos mais íntimos e ali estava o carcereiro de Mandela, aquele que havia se transformado pelo exemplo ao longo de 10 anos daquele líder espiritual. Então nós temos realmente lições belíssimas, e Mandela nos deixou uma frase extraordinária: as pessoas não nasceram odiando, elas aprenderam a odiar. Então, podemos ensiná-las a amar. Veja que frase extraordinária. Vamos ensinar as pessoas a amar. Como? Amando-as, dando o exemplo que Jesus nos deu e nos recomendou. Nós mudaremos o mundo. Mudaremos um mundo que nesse instante vive essa pandemia do coronavírus. A mídia tocando em cima, informações uma atrás da outra, todas elas alarmantes. Mas, meus queridos, nós temos no comando dessa nau Jesus, a quem a Deus confiou governar esse planeta Terra. Nós sabemos que não existe acaso na espiritualidade. Tudo o que tiver de acontecer conosco acontecerá, mas sempre será para o nosso benefício. Todas as leis criadas por Deus, leis divinas, sábias e eternas, todas elas conspiram para a nossa felicidade. Muitas vezes não chegamos ao entendimento, porque aquilo que achamos que é bom para nós, muitas vezes não é. Então, confiemos neste momento tão inusitado na vida do planeta Terra. É o momento de darmos o testemunho da confiança, na certeza da divina presença. Possamos estar juntos, unidos, em oração, rogando a Jesus, a esse amigo incondicional de nossas almas, a Deus nosso Pai, a Mãe Santíssima, Mãe de amor, Mãe de todos nós, aos benfeitores espirituais que nos auxiliem, que nos ajudem a passar por esse momento difícil, mas que após a tempestade há sempre uma bonança. Essa bonança é exatamente a certeza
inquebrantável da presença divina na vida de cada um de nós. E que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.